satisfação muito grande nesta noite eu poder ministrar esta palavra para vocês. E hoje à tarde eu estava em oração para que a palavra que fosse ministrada aqui hoje fosse uma palavra cortante, penetrante aos corações que aqui estão presentes. E Deus colocou no meu coração uma palavra bastante atual, sempre é atual, a palavra de Deus sempre é atual, mas esse tema, especificamente, ele é bem atual para a nossa realidade, para a realidade da nossa igreja, e eu peço que os irmãos fechem só por um minuto os vossos olhos, só por um minuto, para que eu possa orar em poucas palavras. Pedir assim: nosso Deus e Pai, eu, neste momento, vou transmitir aos irmãos as tuas palavras. Senhor, anula o que há em mim, que se sobressaia somente a ti. Que a minha palavra nesta noite não seja a minha palavra, mas seja a tua palavra. Que a minha boca aqui não seja a minha boca, mas teu instrumento para tocar corações, para dobrar joelhos, para que haja conversão, para que haja arrependimento e para que o teu nome seja glorificado. Eu te peço, Pai, que me dê força e graça, porque ao manejar a tua palavra, eu tremo. Eu temo e tremo, num santo tremor, porque essa é a palavra que corporifica o próprio Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Por esta palavra, Senhor, muitos morreram, sangue foi derramado, sangue de homens que eu não sou digno nem de chegar aos pés deles, não porque eles sejam melhor do que eu, mas porque a contribuição deles para o reino foi muito superior à minha. Eu te peço, então, Senhor, a unção, para que essa palavra seja uma palavra renovada, uma palavra nova, e que possa, então, atingir corações. É assim que eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nesta noite eu irei falar sobre um quadro comparativo entre o que é provação e o que é tentação. Eu exporei em poucas linhas, tentarei ser prático na exposição, para que uma distinção que é teológica possa ficar bem clara na prática para os irmãos. O texto base dessa noite será Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2, 4, 12, 14. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, a perseverança deve ter ação completa. A partir do 2, né? Meus irmãos, tende, por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Agora, o 12 ao 14. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Amém? A diferença entre
a provação e a tentação, ela é conceitual. Porque exteriormente, esses dois conceitos se enquadram em um só fato, que é a dificuldade. Aos olhos da pessoa que não está passando pela dificuldade e que não tem essa distinção bem feita na sua cabeça, ou seja, aos olhos daqueles que estão vendo a sua provação de fora, e para você que está passando por ela, mas não sabe dessa distinção, normalmente há a confusão de achar que todas as duas coisas consistem em sofrimento e que, portanto, sofrimento tende a ser ruim. Ou seja, a própria palavra sofrimento, ela, se você for pegar no dicionário, ela diz que faz sofrer, que faz ficar triste. Portanto, a palavra sofrimento, ela já remete à questão de que aquela situação que você está passando é uma situação má para você. Portanto, você deve fugir dela. A diferença entre a aprovação e a tentação, portanto, ela tem que ser feita na teoria. E eu elenquei duas situações para fazer essa distinção. A primeira situação seria a origem da aprovação e da tentação. E também os efeitos que a aprovação e que a tentação tomam na vida das pessoas. Eu não vou fazer efetivamente aqui a especificação para o crente nesse ponto, mas para as pessoas de modo geral. E também vou fazer essa diferenciação tomando por base o conceito. Tem que ser feito entre o escolhido e aquele que não é escolhido. A distinção entre esses dois postulados, ou entre esses dois conceitos, precisa ser feita nessas três dimensões. Vamos lá. A primeira dimensão, que é aprovação e tentação enquanto às suas origens, é a mais importante. A provação, ela tem origem em Deus. A Bíblia diz claramente que Deus prova os seus. E também diz que Deus, nesse texto lido, não tenta a ninguém. Portanto, a tentação, ela não tem origem em Deus, mas origem no mal. Portanto, o maior expoente do mal, o demônio, o opositor, e também tem origem na nossa própria concupiscência, na nossa própria fraqueza. Esse texto que foi lido agora fala aqui, aí a partir do 12, que o homem que é tentado, ou melhor, retificando, o homem que ele é provado e que suporta essa provação com perseverança, ele é bem-aventurado. E que o Senhor, ele não tenta a ninguém. A ninguém ele tenta, mas prova. Mas, por causa da nossa própria cobiça, a provação de Deus pode se transformar, portanto, a responsabilidade é nossa, em tentação. Quanto aos efeitos, a provação ela pode gerar em você perseverança, mas pode gerar também queda. Queda, e nesse ponto, ela se torna em tentação. Porque é a tentação que objetiva a queda. Portanto, a aprovação, ela objetiva que você crie musculatura espiritual e, portanto, fique firme. Que a sua fé, uma vez firme, ela gere em você a esperança dos bens futuros. Vamos ler o que está em Romanos 5, que é bem específico acerca desse ponto que eu estou falando. Romanos 5, a partir do verso 3, diz assim:
e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Portanto, irmãos, no 3 está muito claro que a tribulação, aí sendo entendida como provação, ela tem o fim de produzir esperança, experiência e perseverança. A tentação, por sua vez, não. Ela objetiva a queda. João 10,10 diz, falando do ladrão, que também pode, evidentemente, naquela parábola, ser o próprio demônio, diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Essa seria, sim, uma finalidade da tentação na nossa vida. Que nós caiamos, que nós pequemos. Essa primeira distinção que eu fiz é geral. Mas ela precisa ser temperada pela ideia dos eleitos e dos não eleitos. Por quê? Porque a tentação, ela é vivida pelos não eleitos. Enquanto a provação, ela é aplicada aos eleitos. A provação, ela é quase que a vida dos eleitos. Porque, uma vez que nós fomos eleitos, uma vez que cremos e, portanto, fomos regenerados, nós não perdemos absolutamente, neste momento desta vida, a nossa natureza pecaminosa. Nós vamos adentrar num processo chamado processo de santificação, que tem duas acepções, ou melhor, dois momentos. O primeiro momento, que é o momento que você crê, é o momento que você já é santificado em Cristo e, portanto, é santo nele. Portanto, já é consagrado nele. E, portanto, a partir daquele momento, você tem o céu timbrado em você, garantido pelo sacrifício vicário. Mas a segunda acepção da santificação é a acepção de um processo. A santificação também tem esse conceito de ser um processo de luta. E aí entra a ideia de batalha espiritual. A batalha espiritual é uma batalha nossa, mas que o Espírito Santo está perseverando em nós e nós estamos lutando contra as tentações. As tentações da carne. Elas vêm do mal, do demônio, e também da nossa natureza caída. Agora, a provação, ela é uma dificuldade pela qual o crente vai passar. A vida do crente é uma vida de dificuldade, mas que por causa do Espírito Santo que está perseverando nele, ele vai passar aquele estado, portanto, de provação, crendo, dando glória a Deus, fortificando a sua musculatura da fé, dando exemplo àqueles que estão ouvindo, assistindo ou vendo a sua dificuldade. A grande diferença é essa. Por isso que é mais uma diferença interna, porque uma vai produzir perdição os que não são escolhidos. Mas a provação, ela vai produzir quinhão de salvação nos escolhidos. Portanto, quando nós estivermos passando por uma dificuldade, nós que ou queremos ser crente ou somos crente, precisamos nos perguntar: como é que estamos encarando as dificuldades? Nós estamos encarando as dificuldades de maneira lamuriosa, murmurando. Nós estamos passando pelas provações sem exercitar os nossos músculos na fé e, portanto, crendo em Deus e confiando que Ele é Senhor e soberano das situações.
Nós estamos confiando que Ele é aquele que caminha sobre as águas, ou nós estamos como, naquele momento, os fracos apóstolos na fé, que tremiam de medo frente às ondas? Como nós estamos passando por essa tentação? Como nós estamos passando por essa dificuldade? Deus, Ele não abandona aqueles que Ele chamou. Não abandona. Ele diz em João 16,33, depois de fazer, Jesus estava fazendo explanação naquele momento sobre a oração sacerdotal e dizendo aos discípulos que tivessem coragem, porque algum tempo mais eles não o veriam, porque ele seria morto, seria crucificado, ele sofreria, mas que eles deveriam ter coragem, porque Cristo venceu o mundo na cruz. Ora, meu irmão, a cruz é o ponto ápice da vida cristã acerca do que é provação. Se nós tivéssemos bem claro na nossa cabeça essa distinção entre provação e tentação, saberíamos que a cruz, ela foi uma provação. Ela teve origem em Deus Pai, em Deus Espírito Santo e no próprio Filho, quando eles fizeram um plano de salvação na eternidade. A cruz foi uma provação. Mas Cristo, como ungido do Senhor, como o escolhido máximo, ele passou por essa provação e ganhou para nós os méritos de poder nos salvar. É isso o que a provação traz para nós. Também, nós como cristãos, como unidos ao corpo místico de Cristo, como integrantes da igreja, passaremos também pela cruz. Ora, o próprio Cristo disse: quem quer me seguir, venha após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse que não teríamos aflições, que não teríamos dificuldades. Disse sim que teríamos dificuldades, mas dificuldades no sentido de provações e não de tentações. A provação, ela traz benefícios. A tentação não. A tentação não traz benefícios. A tentação visa nos destruir. Um dos benefícios da provação nós poderíamos detectar em Tiago 1,12. Se os irmãos quiserem abrir suas Bíblias, é um texto muito importante. Tiago 12. Tiago 1,12, melhor dizendo. Tiago 1,12. Eu pediria ao irmão Mael para que lesse. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A tentação aí, ela está falando de tentação, mas aí seria provação. Porque quando você fica firme na provação, ou melhor, como ele falou aí na tentação, isso é um indício fortíssimo de que você tem um Espírito agindo em você. E a perseverança sua deve-se ao Espírito. E, portanto, essa ipsiliter, né, que a gente está escrito aí, tentação, vira provação para você. Porque tem o quinhão de me dar a coroa da vida. Então, a coroa da vida é uma consequência da provação. Não há possibilidade de ganharmos a coroa da vida sem sermos provados. E, portanto, o apóstolo Paulo dizia que nós nos alegramos na provação, porque ela tem para nós um peso muito excelente diante do nosso Deus. Outro benefício da provação seria a produção de um peso de salvação e glória. Eu pedi que os irmãos abrissem em 2 Coríntios 4, de 7 a 11. Eu pedi ao irmão Maior que lesse. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo,
para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. O 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Muito excelente. Amém. Portanto, a tribulação aí, sendo também compreendida como provação, ela produz para nós peso de salvação. E o importante que se frisa aí é de glória. Vai haver na ressurreição do nosso Senhor, na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, uma glória para aqueles que perseveraram nessa vida. Quanto maior a perseverança, e entenda-se evidentemente aí, quanto maior a perseverança, maior foi o dom e a perseverança do Espírito naquele indivíduo, vai haver também uma maior glória para aquele indivíduo. Então, era com esses olhos que Paulo via a ideia da aprovação. Paulo via a ideia da aprovação com felicidade. E era isso o que era perceptível em muitos cristãos do primeiro século. Hoje, isso na igreja não tem efetivamente sido ensinado, muito menos vivido. Mas no primeiro século, quando as tribulações elas eram mais pesadas, mais renhidas, as pessoas que estavam do lado de lá, do lado de fora da igreja, elas olhavam para os cristãos sendo degladiados nas arenas por os gladiadores e também comidos por feras nas arenas romanas. Eles não entendiam qual poder tinha uma doutrina de fazer uma pessoa que sofria chorar de felicidade. Existiam cristãos que eles verdadeiramente nas arenas davam glória a Deus. E o Espírito Santo era tão forte que eles se alegravam pelo sofrimento que passavam. E isso é provação. Essa é a ideia da provação. Nós precisamos nos ficar felizes, nos alegrarmos quando somos provados. O último ponto que eu queria falar acerca da questão da provação seria a relação, a ponte entre provação e obras salvíficas. Bem, as obras salvíficas, como sabemos, elas diferem das obras boas de uma maneira geral. As obras boas, de uma maneira geral, elas são visivelmente boas. É a caridade perceptível, visível. As obras salvíficas, elas têm uma parte interior, não visível, que é feita pelo Espírito Santo nos crentes. Para fundamentar essa minha afirmação, eu vou citar Efésios 2, 8 a 10, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ora, Deus preparou as boas obras antes que nós viéssemos à terra, para que nós pudéssemos, ao estarmos nessa terra, podermos andar nelas. Isso são as boas obras. As boas obras, elas podem ser provação, elas se confundem com provação, em certo ponto sim. A provação em si, ela é a dificuldade. A dificuldade, quando bem vivida, ela se torna uma obra. E, portanto, a boa obra, a obra que é feita na provação, ela já foi perfeita por Deus. Ela já foi preparada por Deus para que nós pudéssemos andar nelas. E o que é que nós tiramos desse ensino? É que, ao passarmos por uma provação, nós precisamos confiar que essa provação ela foi prevista por Deus, mas não para a nossa destruição, mas sim para a nossa melhora, mas sim para o nosso crescimento espiritual.
Porque a provação ela objetiva que você, meu irmão, que você, minha irmã, persevere nela. E como diz Romanos 5, essa perseverança vai gerar em você esperança. E a esperança, ela não vai te decepcionar. Porque Deus também trabalha dentro do ser humano para que essa esperança ela seja reconfortadora. Ela lhe reconforte e faça que os seus dias valham a pena. Irmãos, no tempo de hoje, onde teologia da prosperidade são pregadas nas igrejas e nos cultos, onde essas doutrinas dizem basicamente que a graça de Deus ela se corporifica, ela se concretiza pelos bens materiais e por toda espécie de vitória, essa palavra que aqui foi dita, aonde a afirmação bíblica de que a graça de Deus ela se corporifica também em provação, é um escândalo. E é esse mesmo escândalo da cruz, que gregos tinham como loucura e que os judeus tinham como escândalo. Por quê? Porque ela nos quebranta. Portanto, eu acabo dizendo que a provação para todos nós, porque todos nós passamos pela provação. A irmã estava falando aqui da mãe que perdeu o filho. Isso é uma provação muito grande para o ser humano. Porque o amor de mãe ele é um amor muito especial. É um amor muito grande. É um dom específico dado por Deus às pessoas para que elas possam cuidar de seres que precisam de cuidado, dos seus filhos. E quando isso acontece com uma pessoa, estou usando o exemplo, mas há várias outras formas de provação, nossa fé ela é balançada. Os grandes ateus, por exemplo, os neos-ateus, como Richard Dawkins, como Christopher Hitchens, o próprio Michel Foucault, grandes nomes, grandes expoentes da ciência nos seus campos, eles têm sempre o fundamento da Teodiceia como o fundamento mais forte de Deus não existir. Porque como é que um Deus é soberano e, portanto, tem todo o poder e também é somente bondade, portanto, totalmente bom, e deixa acontecer o que acontece na nossa terra? Ou seja, existe uma incongruência aí. Ou Deus não pode tudo e, portanto, não impede o que acontece, ou ele não é totalmente bom. Isso é o que eles afirmam. Mas a palavra de hoje vem para tentar elucidar um pouco desse que é um mistério. O mistério da Teodiceia. A responsabilidade humana, soberania divina. Para dizer que Deus, ele envia uma provação aos seus, para que os seus possam perseverar na fé, para que os seus possam exercitar as musculaturas da sua fé, para que os seus, portanto, possam ter esperança nele, para que os seus possam perceber que não é ele, não são eles, mas Deus quem age. Isso ficou muito claro, de maneira muito clara, naquela passagem do Antigo Testamento que fala dos Gideões, onde Gideão escolhe muitos homens, 3.000 homens, e vamos ler, a passagem é Juízes 7, 1:8. Juízes 7, 1:8. Que diz: então Jeroboão, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se vangloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte, e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer às águas,
e ali todos provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse: todo que lamber as águas com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, porque a outra gente, toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões das mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Eu nunca vi ninguém ir a uma batalha dispensando as pessoas. Ou seja, o número era maior, mas Deus quis que fosse menor. Dizendo expressamente que ele queria que o braço dele fosse visivelmente vitorioso. Porque senão o povo ia achar que mesmo Deus estando à frente, tinham sido por causa deles. Então, a questão da aprovação tem essa consequência no ser humano. E qual seria essa consequência? A consequência de fazer com que nós cheguemos a desconfiar totalmente de nossas forças. Cheguemos a saber, a ter a certeza de que não é nós, não é a nossa mão, mas é a mão de Deus que fez com que naquele momento você não fosse consumido, você não fosse morto, você não tivesse perdido a sua vida, você não tivesse sido destruído. A ponto de Paulo pedir que Deus retirasse o espinho da sua carne. E o que foi que Deus disse a Paulo? A minha graça te basta, porque é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Essa é a consequência da aprovação para os eleitos, para aqueles que passam com ela com temor e com confiança em Deus. Mas isso na esfera interior. Na esfera exterior, isso faz com que aqueles que estão vendo você passar por aquela prova, eles parem e digam: de onde vem essa força? Que força é essa que esse rapaz tem? Porque se eu estivesse passando por isso aí, estava dizendo que a vida não prestava. Estava querendo ele morrer. Mas por quê? Ele passa com certa felicidade, com alegria e ainda tendo força para ajudar outras pessoas. Não olhando para si mesmo, mas olhando para aquele que também precisa do lado. Isso é a maior forma de evangelizar que existe. Esse é o maior testemunho de que o evangelho é verdadeiro. Porque aqueles que pregaram o evangelho no primeiro século, eles não tiraram proveito do evangelho. O evangelho para eles era pesado. Era a carta de morte. Pregar o evangelho era a carta de morte. Mas eles pregavam com afinco. Mas não pregavam lamuriando-se. Pregavam com felicidade. Porque eles sabiam passar pela provação. Então, meus irmãos, eu queria deixar essa palavra com vocês. E dizer que se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por um momento difícil, por um momento de dor, por um momento de tempestade na tua vida, não te esquece que Deus, Ele pode parecer que está dormindo, como na barcaça. O Senhor estava dormindo e os discípulos diziam: Mestre, o vento vai virar a barcaça. No momento dele, no momento em que a aprovação ela esteja completa, naquele momento, Cristo vai se levantar e vai mandar as ondas se acalmarem. Ele vai fazer isso. Porque não vai te destruir. Porque a aprovação não é para te destruir, mas para mostrar que Ele é Deus, que a tua dependência dele precisa ser constante e que tu vais ter vitória por Ele. Irmãos, essa é a palavra que eu deixo nessa noite a vocês. Espero que nós possamos ter as dificuldades em conta de provação e em conta não de tentação,
e que nós possamos passar por ela com a força do Espírito Santo. E assim nós pedimos a Deus que nos dê força para tanto. Amém.